Comunicando espiritualidade, apoio cultural, Feloniuk e advogados associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 981 93 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365-1182, em Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Nosso programa que traz a mensagem e o estudo da espiritualidade. Uma alegria podermos estar de volta, trabalhando mais um tema para entender melhor esta viagem que nós fazemos ao passado, que nos faz dar um entendimento do presente, né? Essa viagem está consolidada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de, como a minha saudação inicial, felicitar e exaltar o retorno do nosso querido irmão professor Azambuja, né, que está gravando pequenas mensagens na internet, no Comunicando Esperança, né, no canal que leva o seu nome, Professor Azambuja. Então nós deixamos aqui a nossa mensagem de carinho, de muita consideração a esse nosso irmão, que é um grande trabalhador, e pedindo que o nosso irmão aí, o nosso diretor técnico, né, o Antônio, ele está colocando aí para vocês o canal Professor Azambuja, para que vocês possam acompanhar as mensagens do Comunicando Esperança. São pequenas mensagens de amor e de otimismo que o nosso irmão vai começar a trazer por intermédio daquele caminho lá para nós todos. Para a sua saudação inicial, hoje então, professor Olimar. Eu devo registrar aqui, antes de mais nada, um feliz ano novo. Começamos este ano de 2022, é o primeiro programa, e pretendemos seguir até quando Deus assim permitir. É nossa alegria, sim, que o professor Azambuja esteja retornando aos poucos, lentamente, mas voltando. Para nós é motivo de muita felicidade. Eu saúdo a todos lembrando essas palavras de Jesus Cristo na montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bom dia. Uma mãe levou seu filho ao Mahatma Gandhi e implorou: por favor, Mahatma, diga ao meu filho para deixar de comer açúcar. Gandhi fez uma pausa e disse: traga seu filho de volta daqui a 2 semanas. Intrigada, a mulher agradeceu e disse que faria como ele ordenara. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi fitou os olhos do jovem e disse: pare de comer açúcar. Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou: por que me pediu para trazê-lo em 2 semanas? Poderia ter dito a mesma coisa antes. Gandhi replicou: há 2 semanas eu também estava comendo açúcar. Que mensagem nós podemos deduzir desta narrativa e como ligar com a proposta do estudo de hoje sobre o perdão, professor Olimar? Não há dúvida que nós estamos diante de uma bela mensagem da grande alma, né? O Mahatma, né? Mahatma Gandhi. É a lição da coerência.
é a lição do alinhamento do discurso com a prática. Ele não poderia admoestar aquela criança para parar de comer açúcar enquanto ele mesmo estivesse comendo açúcar. Coerente. Solicitou o prazo de 2 semanas e parou de consumir o produto para poder falar com autoridade àquele menino. Esta é a autoridade que Jesus se refere ao afirmar diante, por exemplo, da multidão que pretendia, segundo os costumes judaicos da época, pretendia apedrejar a mulher pega em adultério. Quando ele diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então vejam, essa autoridade moral que Gandhi foi buscar parando de comer açúcar para dizer ao menino, segundo solicitação da sua mãe, diga a ele que não coma mais açúcar. Ele foi buscar autoridade, mas ele parou de comer açúcar para ter coerência entre discurso e prática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, resgatando esse conceito de misericórdia, nós vamos identificá-la como o sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre. Sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Então, bem-aventurados misericordiosos. A misericórdia tem o sentido de dó, de piedade, de compaixão. Agora, por que bem-aventurados? Porque cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então, quem dá essa misericórdia, quem tem piedade, quem tem compaixão, quem tem pena, quem tem dó dos seus semelhantes, ele também se capacita e se habilita a receber a misericórdia. Então é esta, efetivamente, a mensagem que nós encontramos na narrativa de Gandhi e que ligamos com o estudo de hoje. A coerência. A misericórdia é da própria essência do Evangelho do Cristo. É destacada do sermão de Jesus, aquele sermão que ele fez na montanha. No dia anterior, ele tinha sido acompanhado por uma grande multidão de pessoas. Ele e os discípulos sobem na montanha, passam a noite descansando, e pela manhã, quando eles vão descer, ele percebe que as pessoas não tinham ido embora. Lá estavam. E é quando, então, ele faz essa pregação que é chamada de Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. E é onde nós vamos encontrar esta bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é assim, a gente está vivendo num mundo que reina muita severidade. Corações muito insensíveis, duros, inflexíveis, não favorecem a compaixão. Então, a dor alheia não encontra solidariedade. Assim, o sofrimento, a desgraça não são tolerados por esses indivíduos. Então, uma recomendaçãozinha que a gente faz é amoleça seu coração, Amoleça esse coração. Seja brando, seja pacífico, para chegar à condição de misericordioso. Por quê? Porque sem brandura e sem paz, nós não podemos ser misericordiosos. Kardec diz isso no início deste capítulo. E por fim, meus irmãos, São Francisco de Assis, na oração de São Francisco, ele vai dizer mais para o final desta oração: é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo para este mundo que nascemos para a vida eterna.
Então Jesus está entendendo, felizes os misericordiosos, por quê? Porque eles obterão misericórdia. Feliz quem dá misericórdia, porque receberá misericórdia. Irmão Marcos. Bom, meus irmãos, segundo a nossa doutrina espírita, né, ser misericordioso consiste no perdão das ofensas. Ser misericordioso é a proposta abençoada para quantos, identificados com o imperativo da colaboração e da caridade, são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. E lá no nosso Evangelho, lá no capítulo 10, capítulo que está em estudo hoje, nós temos ali na parte 4, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Nós temos um item que leva esse título. Nós temos aí, então, uma dupla importante do esquecimento e o perdão das ofensas. São duas dimensões. Nós não podemos esquecer que cada um colhe o que semeia. Logo, o mal que nos dirige não nos faz mal. O professor Limar nos diz que é necessário que, para sermos misericordiosos, trazendo palavras do nosso querido Kardec, nós encontremos a paz. Nós estamos vivendo num mundo, conforme ele mesmo disse, né, muito severo. Nós estamos vivendo tempos aí de olho por olho, dente por dente. Tempos muito tensos. Tempos onde nós somos convidados a afrouxar um pouco essa tensão toda. Porque alguém precisa dar o passo inicial para que nós busquemos essa paz. Tá? Nós estamos muito concentrados em nós mesmos, ao ponto em que, quando o outro erra, né, nós condenamos com severidade, nos esquecendo que nós também não somos perfeitos. Que quando é para apontar a lente para nós mesmos, nós fazemos questão de esquecermos, de relevar. Não, eu errei. Mas para com o outro, severidade extrema. E é quando nós saímos desse nosso mundo interior que nós vislumbramos o nosso planeta. A doutrina espírita nos convida a enxergarmos as coisas mais de cima, meus irmãos, mais de longe. Nós estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, quem está aqui está passando por uma prova ou uma expiação. Um planeta repleto de pessoas imperfeitas que estão buscando a sua melhoria. E nessa travessia de busca da melhoria, por óbvio que nós vamos errar. Por óbvio que nós trazemos imperfeições de vidas passadas e que nós vamos nos deparar com situações onde vamos errar. E quando o outro erra, a doutrina espírita automaticamente nos convida a apontarmos o dedo para nós mesmos. Só um pouquinho. Mas e se fosse eu no lugar daquele irmão? Será que eu teria suportado ou agido de uma maneira diferente da que ele agiu? Nós temos aqui uma passagem de um livro do nosso querido Chico, né? Chico Xavier, da Lavra de Emmanuel, o livro Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, Evangelho de São Mateus. E o livro traz uma seguinte passagem. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio,
sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que passas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás dos outros a misericórdia para contigo. Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, meus irmãos, nós só vamos poder sentir a paz quando nós colocarmos em prática a nossa compaixão interior, nos erguendo moralmente, enxergando esses comezinhos diários, essas coisas pequenas, esses equívocos, esses erros que os nossos irmãos cometem como coisas passageiras, levando uma palavra de incentivo quando algum irmão tropeça, né? Porque a corrigenda nós não somos dignos de julgar e corrigir ninguém, porque nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa também. Quem diz que na próxima semana não vai acontecer um evento que nos desequilíbrio, nos leve ao desequilíbrio e nós não tenhamos o discernimento correto para resolver aquela situação? Então é buscando o Jesus como um modelo de comportamento, buscando a paz, buscando essa visão ampliada de humanidade e não caindo no erro de concentrarmos cada vez mais e mais e mais as coisas em nós mesmos, como a mídia insiste em replicar diariamente, é que nós vamos encontrar os mecanismos internos para que nós desenvolvamos não só a nossa paz interior, como levemos um pouco de paz, um pouco de exemplo à nossa sociedade. Nós faremos agora um breve intervalo e nós voltamos depois para continuar a explorar esse assunto do perdão. Até mais. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Feloniuk e Advogados Associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 981 93 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365-1182, em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Vamos dar seguimento então, né, meus irmãos, ao nosso tema de hoje, que é sobre o perdão, sobre a misericórdia. Vamos passar então aqui a palavra para o nosso professor João Unimar, para que ele nos diga qual é a importância do perdão, meu irmão. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, realmente nós estamos diante de um tema urgente, necessário, e é imprescindível que nós façamos este esforço, porque não é uma coisa fácil, devido ao orgulho que ainda encontra a repercussão em nós, né? Então, o perdão não se torna uma coisa tão fácil assim, mas ele é necessário e urgente, porque nós precisamos superar tanto o egoísmo quanto o orgulho.
dois vícios que se encontram enraizados dentro do nosso comportamento. A fim de nós podermos evoluir, precisamos extirparmos esses cânceres. Então, a importância do perdão é porque perdoar é muito importante. Ele é tão importante que Jesus mesmo diz, respondendo a Pedro, né? Quantas vezes, mestre, deverei perdoar ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde, não vos digo, Pedro, que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E os Espíritos complementam essa resposta de Jesus dizendo assim, diariamente. Tudo isso para reforçar a mensagem e a ideia de que o perdão não tem limite. E que ele é necessário sempre. É muito importante. O irmão Marcos frisou anteriormente, na primeira parte do nosso programa, que existem 2 dimensões dentro deste processo. A primeira delas é o esquecimento da ofensa. E a segunda dimensão é o exercício do perdão. E o esquecimento é próprio das almas elevadas. Tá? Então, quando nós perdoamos, nós nos livramos da raiva, isso é a importância do perdão, nós nos livramos da raiva, do rancor, da tristeza e outros sentimentos desagradáveis, nocivos, prejudiciais. Ao realizarmos esse ato de perdoar, nós temos a liberdade de nos libertarmos, deu uma redundância aí, né? Mas a oportunidade de nos libertarmos das amarras que trazem um peso muito negativo para as nossas vidas. Então, é o símbolo, por exemplo, da inteligência emocional, né? E muitos momentos de amadurecimento pessoal. Quando nós conseguimos exercitar o perdão. Ele é tão necessário, ele é tão importante, sobretudo para nós espíritas, que além de estudarmos, temos a oportunidade de trabalharmos com esta temática do perdão e em loco, a partir das falas, dos discursos, das narrativas das entidades espirituais, das trevas, dos espíritos mais atrasados, com quem nós contactamos através da mediunidade, nós temos visto que o perdão anula o mal que nos envolve. Mas que quando não perdoamos, bem, aí este mal vem com toda a sua força. E ele vai se caracterizar nas obsessões, nas subjugações, que tantas pessoas se veem a braços e que é um motivo de problemas gravíssimos, seríssimos, e diríamos até de muitas internações em hospitais psiquiátricos, em tratamentos dessa ordem. Porque não aconteceu o perdão libertador. Então, o perdão é muitíssimo importante. A capacidade para amar e operar no bem está, então, na base de todo esse sistema de elevação para Deus. Então, se nós somos carentes de misericórdia, tá? Precisamos, para recebê-la, olhem só, exercê-la com parentes, com amigos e até inimigos, com superiores e subalternos. Por quê? É dando que se recebe. Ou seja, aquilo que a gente oferece para a vida nos restitui. A vida nos devolve. Então, praticando o perdão, nós vamos experimentar o consolo de sermos perdoados.
Olha, dando o que se recebe. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia, receberão este perdão. Situados como nós estamos, como devedores perante a lei de Deus, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício. Quando nós perdoamos, isso retorna em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos, as nossas dívidas perante a lei. Então, o perdão é muitíssimo importante. Olha, vamos botar no grau superlativo, né? Muitíssimo importante. Por quê? Porque nos liberta. Porque evita males futuros, perseguições, obsessões e outras coisas mais. É isso, irmão Marcos. Bom, meus irmãos, nós temos também, dentro deste capítulo 10 do nosso Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós temos lá no final o item 6. O perdão, ele tem uma repercussão espiritual. Além da repercussão material, de que nós viemos tratando, que é aquela questão de nós disseminarmos pequenas gotas de paz e amor e de exemplo, de alguém iniciar o desarme, né? Nós precisamos disseminar a cultura do apaziguamento. O nosso perdão, ele tem ainda repercussões espirituais. Nós estamos trabalhando dentro da doutrina espírita, uma doutrina que prega a reencarnação. Nós tivemos diversas vidas, nós estamos nos aprimorando a cada vez que nós reencarnamos. E lá no item 6 do nosso Evangelho vem descrito da seguinte maneira: a prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, né, um efeito material. Há também um efeito moral, não, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio do além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. De onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Muito pelo contrário. Quando aplicado ao homem, perdão. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ou seja, qual é a repercussão espiritual do perdão? Através da nossa conduta, do nosso comportamento cada vez melhor, nós vamos apresentando progresso no nosso comportamento, nós vamos demonstrando para aqueles espíritos que nos perseguem, porque sim, nós temos perseguidores, todos nós não fomos nem um pouco bonzinhos, meus irmãos, nas nossas vidas passadas. Nós temos pessoas às quais nós ferimos, né? E são espíritos que nos perseguem, que querem a nossa infelicidade, que querem que nós tropecemos, que não querem que nós demonstremos progresso, porque são espíritos que guardam rancor, guardam ódio no seu coração. Quanto mais nós demonstrarmos que nós nos modificamos, que nós somos agora, nessa existência atual, pessoas mais amorosas, pessoas que perdoam, que têm uma conduta um pouco melhor, nós vamos mostrando para esses nossos inimigos que nós somos pessoas melhores. E eles vão se compadecendo. Porque nós só construímos através do amor, meus irmãos. Nós só construímos através do amor. Nós só vamos apaziguando não só aqueles que se dizem nossos inimigos na terra, tanto na terra como no plano espiritual, com amor. Isso é uma luta árdua, uma luta diária.
Inclusive, nós até temos aquela passagem no filme da vida do Divaldo, né, que o Divaldo adota uma criança que era, agora eu não me recordo bem ao certo, mas ele era a mãe, tinha sido a mãe daquele espírito que o perseguiu a vida toda. E o espírito se compadece, né? Aquele que vive assediando o Divaldo diariamente, ele se compadece através daquele ato de amor do Divaldo, porque só o amor, gestos de amor, podem compadecer um coração rancoroso e vingativo, meus irmãos. Esse é um exemplo muito importante que nos traz aquela obra lá. Por último, e não menos importante, eu gostaria de lembrar da questão que o nosso próprio João Animar ressalta todas as vezes que nós tratamos do perdão. Deus perdoa? Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Nós só precisamos perdoar alguém quando nós nos sentimos ofendidos. Só se ofende quem é orgulhoso. Deus não é orgulhoso, Deus é perfeito. Deus perdoaria se ele se ofendesse. E se ele se ofendesse, ele seria orgulhoso. Então, como eu faço para perdoar? Muito simples, não se ofenda. Não seja orgulhoso. Para suas palavras de despedida hoje, professor Jorimar. Ser misericordioso é ter dó, compaixão, pena, piedade. É compadecer-se da miséria alheia. Miséria material, miséria moral, às vezes a miséria intelectual. Compadecer-se desses párias que andam se arrastando pelo mundo, das crianças órfãs abandonadas, dos velhinhos desamparados, dos doentes, dos criminosos, porque, meus irmãos, é da lei, é dando que se recebe. Agradeço a oportunidade e até breve. Uma próxima, se Deus assim permitir. Eu vou me despedir com uma frase do nosso querido Chico Xavier. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Agradecemos a oportunidade da sua companhia até aqui e até a próxima. Um grande abraço, luz e paz a todos. Comunicando espiritualidade, apoio cultural, Feloniuk e advogados associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 981 93 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365 1182, em Porto Alegre.